Pessoal, vocês estão conseguindo entender o conteúdo direitinho? Eu tô. Tá, né? Bom, beleza. Então, ó, vamos lá, voltando aqui, ó. Coroide é essa parte, essa membranazinha aqui, ó, que vai envolver, no caso, a esclera, tá? É a parte vascularizada do olho. Vocês percebem quando a gente olha no espelho, o nosso olho, ele tem um monte de riscos vermelhinhos, né? Uhum. É justamente os vasos sanguíneos, pessoal, que passam, né, por essa parte da coroide, tá certo? E o que é a íris? Ó, a íris é a parte colorida do olho, orifício central, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a íris. Ó, a íris é Oh, por que tem olhos de diferentes cores? é questão genética, né? A genética é quem vai dizer qual é a cor do olho de cada pessoa. Ó, gente, a íris é como se fosse um orifício aqui, ó. Tá certo? Uhum. A íris, ó, é um orifício, né? Central que a gente chama de pupila, certo? E a íris, ela vai aumentar e diminuir o tamanho da pupila, tá? Então, a íris é a parte colorida, a bolinha do olho, tá? Isso, gente, é um orifício mesmo, tá certo? Ó, a parte da íris é isso aqui, ó. Essa é a parte colorida, certo? Isso é a íris. E aqui, pretinho, a gente tem a pupila, certo? Aí a pupila, ela pode aumentar ou diminuir seu tamanho de acordo com a luminosidade. Quanto mais luminosidade, menor essa pupila fica. Ou seja, essa pupila ela se contrai. Quanto menor a luminosidade, quanto mais escuro, a pupila se dilata para poder captar o maior número de imagem possível. Certo? Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né, gente? Não. Não. Outra coisa assim que eu queria falar é que em alguns casos, por exemplo, acidentes, a pessoa bate a cabeça e se tiver algum dano neurológico, essa pupila ela pode não receber alguns estímulos de luz, tá? Então a pupila, uma pupila dilatada e outra não, isso pode nos indicar que a pessoa sofreu uma batida muito forte na cabeça que atingiu a parte cerebral, tá certo? Uma pupila que não responde à luz indica o quê? Morte cerebral. Então, às vezes, uma cirurgia, a pessoa está fazendo uma cirurgia neurológica, certo? E aí o médico, ele, no momento da cirurgia, ele pode abrir o olho da pessoa e colocar uma luz. Se a pupila não responder à presença dessa luz, se ela estiver fixa e imóvel, então o que vai acontecer? Morte cerebral. Mesmo a pessoa estando anestesiada lá sem sentir nada, tá certo? Então isso é uma característica aí que os médicos utilizam para fazer exames vitais, tá? A retina, vamos ver a retina agora. Qual é a retina? Deixa eu ver aqui. Ó, detecta os raios luminosos. É por onde passam, né, os sinais nervosos e formam a imagem. Então a retina é justamente uma parte aqui também, ó, que está próximo à esclera. É aqui como se fosse uma outra membrana por cima da coroide, certo? Essa parte amarela. O cristalino. O cristalino, pessoal, é como se fosse uma lente. Uma lente mesmo assim, ó, biconvexa, certo? Tanto para um lado, tanto para o outro. Como se fosse uma lente mesmo. E aí, ó, o cristalino ele orienta a passagem dos raios até a retina para que se tenha a formulação da imagem, certo? O humor vítreo, ele é como se fosse uma massa gelatinosa. Deixa eu ver onde é que ele fica aqui, ó.
Cadê? O humor vítreo, ele é uma massa gelatinosa que fica por dentro de todo o olho, tá? Nessa região aqui. Fica por dentro do olho. Certo? O olho, ele é oco, mas por dentro desse oco tem o humor vítreo, que é uma massa gelatinosa. E o humor aquoso é um líquido que fica entre a córnea que é essa região aqui, né? Bem superficial. A córnea. Fica entre a córnea e a íris. Então, o humor líquido, ele fica bem nessa região aqui. Tá? Dúvidas, pessoal, da estrutura do olho? Não, professor. Nenhuma. Deixa eu ver quem é que está falando no bate-papo aqui. Nicole. Tá certo, Nicole, sem problemas. Vamos prosseguir. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu quero falar. Pronto, e aqui nessa imagem a gente vai ver alguns anexos que podem dar proteção ao nosso olho. Porque, pessoal, o nosso olho ele tem que ser uma estrutura estéril. Vocês sabem o que é uma coisa estéril? Uma coisa estéril é uma estrutura do nosso corpo onde não se deve ter presença nenhuma de qualquer tipo de micro-organismo, certo? Então, aquela parte do nosso corpo estéril, ela tem que ser totalmente íntegra e limpa. Não pode ter nenhum tipo de bactéria, nenhum tipo de fungo, tá bom? Porque se tiver algum tipo de fungo, bactéria, algum micro-organismo, seja lá qual for, isso vai gerar uma infecção nessa região, tá? Então, ó, para que os nossos olhos, que vão estar sempre em exposição, eles não entram em contato com micro-organismos causadores de infecções, a gente vai ter esses anexos, né, que são essas estruturas. Então, a gente vai ter a sobrancelha, certo? Ó, que são pelos que vão estar localizados na região superior aos olhos. E vocês percebem que essa região aqui, ó, da sobrancelha, ela é mais para frente, justamente para não deixar, para criar uma barreira protetora para não deixar com que partículas caiam no olho, certo? E os pelos também vão auxiliar nisso. Ou seja, o que cair ali naqueles pelos vão ficar nesses pelos. E isso não deixa, a sobrancelha não deixa passar para o olho. A pálpebra superior, né? É o que a gente vai fechar o olho, né? A parte da pálpebra. Então, qualquer estímulo aí que possa causar algum dano ao meu olho, rapidamente a gente tem um reflexo de fechar o olho. Já perceberam? Se vocês fazem assim uma pessoa, o que é que a pessoa faz? Ela fecha o olho. É um estímulo, né? É o estímulo do nosso cérebro de proteção, tá? Os cílios, eles também vão seguir a mesma função da sobrancelha, né? Para não deixar com que nenhum micro-organismo passe para o olho. Lembrando que os cílios, tanto superiores quanto os inferiores, eles vão servir como uma selagem, tá? Dos olhos. Então, os olhos fecham por conta que os cílios superiores, eles grudam nos cílios inferiores. E aí auxiliam no fechamento, na selagem total desses olhos. As lágrimas, pessoal, a viscosidade das lágrimas. As lágrimas, elas são uma... Como é que eu posso dizer a vocês? É uma secreção dos olhos, certo? Que se porventura alguma partícula ela consiga passar por essas estruturas de proteção, o olho vai começar a lacrimejar até expulsar essa partícula. Então pode ser um cílio que caia, pode ser algum fungo, alguma bactéria, alguma partícula de poeira. Então, ó, o olho vai começar a lacrimejar bastante
para poder expulsar esses agentes que possam causar alguma Professor. infecção no olho. Oi. Quando eu começo a rir muito, muito mesmo, meu olho começa a chorar. Eu fico chorando, tipo, do nada. Hum. Eu também, assim. Quando tem alguma coisa muito engraçada que eu começo a rir muito, muito, muito. Mas aí já não é uma proteção do olho, tá, gente? Isso aí já é um estímulo mesmo gerado através do cérebro. Não é mecanismo de proteção. Certo? Dúvidas, pessoal? Não. Não. Miopia, não. Ó, eu quero falar a vocês também que o nosso olho ele tem células especializadas na captação de luz e células especializadas na captação de cores, que são os cones e os bastonetes, tá? Então, ó, os cones são células presentes na retina que são responsáveis em captar a luz, elas são sensíveis à luz. Então, elas têm a capacidade de detectar cores e detalhes de imagens. Já os bastonetes são células fotorreceptoras mais sensíveis que os cones, porém, sem a capacidade de registrar cores. É graças à ação dos bastonetes que, quando nos acostumamos com a penumbra, ou seja, com o ambiente escuro, passamos a enxergar um pouco o que nos cerca. Então, os cones, eles vão captar a luz e as cores. E a gente vai poder identificar tudo muito bem definido. Olivia, pare de brincar que você não está em um ambiente para estar brincando. Preste atenção na aula. Obrigado. Os bastonetes, pessoal, vocês já perceberam que quando a gente está num ambiente escuro, a gente não enxerga nada rapidamente e só depois de um tempo é que a gente consegue, a nossa visão vai se acostumando com aquela falta de luz e a gente vai enxergando um pouco, né, das coisas que estão ao nosso redor. Lógico que necessita que a gente passe um tempo ali no escuro para poder se acostumar. Já perceberam isso, né? Isso, não é? Então isso se Como dá... se ele fosse se acostumando, né, Isso. professor? Então isso se dá a sensibilidade dos bastonetes. São os bastonetes, essas células sensíveis que vão fazer isso. Tá certo? É a ação dos bastonetes. Beleza, pessoal? Beleza. Então, hoje, deixa eu ver aqui uma coisa. Só um minuto. Eu já falei de todas as estruturas. Já falei de tudo isso. Vou falar um pouquinho agora dos distúrbios da visão. Tá? Então, a gente vai ter a miopia, é um dos distúrbios muito frequentes aí da visão. O que é a miopia? Na miopia, a imagem ela forma-se antes da retina e na hipermetropia depois da retina. Tá? Então, no caso de uma pessoa míope, deixa eu ver aqui. No caso de uma pessoa míope, o olho míope ele é mais alongado e por isso a imagem se forma antes da retina. Esse defeito permite que a pessoa veja os objetos que estão mais próximos com nitidez, enquanto os objetos que estão mais longos a pessoa não consegue enxergar. A pessoa vê tudo desfocado. Então, uma pessoa que não consegue enxergar coisas que estão longe é uma pessoa míope. Alguém tem esse problema? Minha prima tem, professor. Não consegue enxergar Mentira. coisas longe, né? Uhum. Já o outro problema que a gente chama de hipermetropia é o contrário. É quando a pessoa não consegue enxergar coisas que estão próximas, muito de perto, não consegue ler um livro de perto, e a pessoa só consegue enxergar coisas que estão longe. Tá? É o contrário. Meu pai tem essa aí, né? Minha filha tem dois problemas. Diga. Eu acho que é esse que o senhor falou aí.
hipermetropia. O grau dela é bem alto. E sabe o que é que pode acontecer, pessoal? Não. O que, Pode acontecer é um olho ser míope e o outro ser hipermetrópico. Um olho ele pode ter miopia e o outro pode ter hipermetropia. Aí tem que fazer duas lentes totalmente diferentes. Entendeu? Isso pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, de um olho ter mais miopia do que outro. E aí, por exemplo, existem óculos de pessoas que uma lente tem 2,5 de grau, a outra tem meio. Então isso pode acontecer também. Tá certo? Eu já tive, como é que chama? O olho, ele fica girando pro outro lado. E daí eu comecei a usar óculos, fazer um monte de exame, essas coisas, e parou. Só que eu não consigo ver coisas de muito longe. Ler mesmo. TV Isso pode é estar aqui na miopia. minha frente e tem coisas que eu não consigo ler direito. Entendi. Aí Catarata, vou pessoal. passar tudo isso. Parece que ver. a mamãe vai me levar no coisa. É bom mesmo porque tem que ter a lente correta. Se vocês tiverem algum problema na visão, pessoal, é bom usar o óculos mesmo, porque o problema da visão, ele não tem cura. Tá? O problema de visão não tem cura. Mas ele pode ser retardado de acordo com o uso dos óculos. Porque quando você não usa o óculos, você está forçando mais ainda. E quanto mais você força, mais você aumenta esse problema. Então, quanto mais tempo passa sem você usar o óculos, mais você vai ter problema e você pode ficar cego. Vamos ver aqui a catarata. A catarata é um problema de visão, né, dos olhos, que consiste na opacidade parcial ou total do cristalino, da lente que a gente viu, né, o cristalino. Então, tá vendo aí o cristalino na imagem? Ele começa a ficar branco, esbranquiçado, opaco, e a gente começa a ver tudo de forma branca, opaca mesmo, uma coisa embaçada, tá? É como se a gente pegasse, por exemplo, um óculos mesmo, e a gente arranhasse esse óculos todinho, tá? Quando a gente fosse olhar, a gente ia ver tudo nítido? Não, a gente ia ver tudo opaco, esbranquiçado. E aí é a mesma coisa que acontece na catarata. O cristalino, ele vai ficando opaco e a gente não consegue enxergar direito. Certo? Conjuntivite, ele não é um problema que afeta a visão em si. A conjuntivite, ele vai ser uma infecção na conjuntiva. Tá certo? O que é a conjuntiva? É a membrana transparente que reveste toda a extensão do globo ocular. Tá? Então, aí a conjuntivite ela pode ser de diversas formas. Ela pode acontecer devido à presença de fungos, de bactérias, de vírus. Tá? Vai ser uma inflamação e infecção da região da conjuntiva, certo? E aí o olho ele vai lacrimejar muito, ele vai remelar muito, vai ficar ardendo, pode coçar bastante. E isso é altamente contagioso. Tá certo, pessoal? Porque pode passar de um olho para o outro e pode passar de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa que está com conjuntivite, ela não pode ficar em um mesmo ambiente que outra. Tem que passar uma semana mesmo em isolamento para não contaminar as pessoas. Certo? Dúvidas? Não. Né? Outro problema, não tem aqui no slide, mas tem no livro, é o astigmatismo. O que é o astigmatismo? É uma imperfeição do olho que acontece mais frequente na parte da córnea, embora possa também acometer o cristalino. O que ocorre é que uma dessas estruturas tem sua curvatura irregular e isso faz com que o indivíduo que apresenta essa condição tenha a imagem focada em mais de um ponto da retina, tornando uma visão turva, certo? Além do mais, a pessoa que tem astigmatismo, ela vai ter uma alta sensibilidade à luz e ela pode ver a imagem totalmente distorcida, tá? Então, quando a pessoa está olhando assim para uma caneca, por exemplo, eu estou olhando para essa caneca, em vez de eu ver uma caneca, eu vou ver duas canecas, uma do lado da outra. Então, isso é o astigmatismo, certo?
E também tem a prebiopia, que é presbiopia. Presbiopia é um distúrbio visual muito comum e natural associado ao envelhecimento. Conforme a pessoa vai envelhecendo, esse problema vai aparecendo, tá? Costuma aparecer mais ou menos em pessoas que têm entre 40 e 45 anos de idade e é popularmente conhecido como vista cansada, tá? Então, aí, ó, o que pode acontecer é a diminuição da elasticidade e da acomodação do cristalino, levando a uma dificuldade na focalização de objetos próximos por conta desse cansaço da vista. É comum observarmos idosos afastando o rosto dos objetos para poder enxergar. Certo? Dúvidas, pessoal? Não. Não. Tem certeza, né? Então vamos passar. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. Vamos para a audição. A audição ela é um pouquinho difícil, tá, gente? Porque é muita estrutura que a gente vai ver, mas não é tão difícil assim também, não. Vejam, a audição. Ó. Primeiro vamos ver, no caso, as estruturas do ouvido, né? Então, ó, primeiramente a gente vai chamar de orelha ou ouvido mesmo, interno, médio e externo, tá? É dividido nessas três partes. Ouvido externo, que é que fica para fora, ouvido médio, que é intermediário, e ouvido interno, que é bem para dentro mesmo. Tá? Então vamos lá. O ouvido externo ou orelha externa está responsável com a recepção das ondas sonoras e direciona para o canal auditivo. Então a gente recebe as ondas sonoras e essas ondas sonoras são direcionadas para o ouvido médio. No ouvido médio, há três ossículos que nós já vimos, que são o martelo, a bigorna e o estribo, tá certo? Além disso, temos a tuba auditiva, que é por onde essas ondas sonoras vão passar até chegar no ouvido interno. E no ouvido interno, ó, é onde se tem bastante líquido, formado pelos canais semicirculares, vestíbulo e córnea, que é o que a gente chama de labirinto, que é onde passa as ondas, por onde passam essas ondas sonoras, tá? E aí, a partir desse momento, as ondas sonoras chegam ao nervo vestibular, por onde vai ser levado esse estímulo até o cérebro para que seja identificado aquele tipo de som. Certo? Então, vejam aí mais ou menos a estrutura. Ó. Peraí, viu? Aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de ouvido externo, certo? Aqui eu tenho o que a gente chama de ouvido médio e aqui eu tenho o que a gente chama de ouvido interno. Vocês já ouviram falar naquela expressão que diz assim, fulano estourou o ouvido? Já ouviram falar nisso? O que seria estourar o ouvido? Estourar o ouvido, pessoal, é justamente isso aqui. Tá vendo essa parte aqui que eu estou fazendo em rosa? Isso aqui é o tímpano. É uma película que vai vibrar conforme o som vai passar. Quando você coloca um cotonete muito profundo, alguma coisa, você pode estourar essa película. Né? Aí dá-se o nome de estourar o ouvido, vamos dizer assim. E aí, quando a pessoa estoura o ouvido, esse som ele passa, porém ele não vai vibrar. E aí, como não tem uma vibração dessa região, a gente não vai conseguir identificar muito bem o som, certo? E aí aparece a secreção, a gente tem muita secreção escorrendo e tudo mais. Diga, Pedro.
professor, é verdade que o tímpano é o menor osso do corpo humano? O tímpano não é osso. O tímpano é uma película. Os menores ossos são o estribo, a bigorna e o martelo, que estão aqui. Ó, antes de chegar aqui nessa parte, né? Deixa eu ler algumas coisas para vocês sobre a audição e o equilíbrio. Você sabia que não somos capazes de escutar todos os sons produzidos no ambiente? Não podemos, por exemplo, ouvir sons muito agudos ou muito graves, pois só possuímos a capacidade de ouvir sons entre 20 Hz e 20.000 Hz, certo? Os sons que se encontram abaixo de 20 Hz são sons muito graves, e são chamados de infrassons. E os que alcançam uma potência superior a 20.000 Hz são sons agudos, e são chamados de ultrassons. Tá? Então, por exemplo, vocês já viram alguns apitos que são bem fininhos, que a gente mal consegue ouvir, que geralmente são para chamar cachorros? Sim. Pronto. Aqueles apitos a gente não consegue ouvir. Tá? Então, os cachorros conseguem ouvir, os cães conseguem ouvir, por quê? Porque eles têm a audição muito aguçada, bem mais do que a nossa. Não só os cachorros, como outros animais. E aí eles conseguem ouvir aquele som. Certo? Isso é como se eles perdessem o sentido, né? Uhum. Eu vou fazer um teste com vocês. Eu não sei se dá para fazer esse teste aqui. Depois eu faço. Certo? Por exemplo, existem alguns testes que a gente consegue ouvir alguns sons e outros não. Por exemplo, conforme a nossa idade ela vai passando, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir sons mais agudos, ou seja, sons que têm esses hertz muito elevados, tá? Por exemplo, eu tenho 29 anos. Vocês têm na faixa de 11 anos. Então, existem sons que vocês conseguem ouvir melhor do que eu, por conta da idade, porque é normal a gente ir perdendo a capacidade de ouvir sons mais agudos quando a gente vai envelhecendo, tá certo, pessoal? É muito normal isso acontecer. Ó, como eu falei a vocês, a gente tem três estruturas do nosso ouvido, que é o ouvido externo, médio e o interno, né? Então, só relembrando, ó, o ouvido externo é formado pelo pavilhão auditivo, que é a orelha, que capta o som por meio de comprimentos de ondas sonoras, e esse som ele passa pelo canal auditivo externo até chegar ao tímpano, né? Que é uma estrutura que vai estar entre o ouvido externo e o ouvido médio. Ao chegar à membrana timpânica, ao tímpano, o som promove uma vibração que possibilita a sua propagação para três estruturas ósseas articuladas. E aí a gente entra nos ossículos da orelha média, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então, ó, deixa eu mostrar eles aqui. Aqui está o martelo, ó. Martelo, a bigorna e o estribo. Percebam que ele tem esse nome porque eles se parecem muito com esses instrumentos que a gente utiliza, né, com essas ferramentas, tá? E vejam que o mais parecido é o estribo. O que mais parece é o estribo. Justamente. E vejam, pessoal, que eles se conectam um com o outro, ó, até se conectar também aqui, ó, com o tímpano, certo? Ó, esses ossículos, o que é que eles fazem? Qual é a função desses ossículos? Eles amplificam as vibrações sonoras transmitidas pela membrana timpânica, pelo tímpano, e vão em direção ao ouvido interno. Então, a função dos ossículos da orelha média é justamente a amplificação do som. Tá? No ouvido interno,
face à comunicação da orelha média com a faringe. Já perceberam que, às vezes, quando a gente ouve um som muito alto, a nossa garganta começa a coçar? Já perceberam isso? Por que isso acontece? Já. Justamente por quê? Porque o ouvido interno ele tem uma comunicação direta com a faringe, que permite que haja uma equivalência entre a pressão atmosférica externa e a pressão da membrana timpânica. Certo? Deixa eu passar aqui. Aqui já é outra coisa, né? Então, veja, para finalizar, porque a gente só tem agora 6 minutos de aula, na orelha interna há uma região chamada de cóclea, responsável por receber as ondas sonoras. A cóclea é um canal formado por um espiral. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Essa é a cóclea. Parece aquele negócio do caracol, né, professor? É, justamente. Então, é um canal em formato de espiral que mede 2,5 centímetros e 3 centímetros. E possui um líquido especial chamado de endolinfa. Ele é todo cheio de líquido. É o que a gente chama de labirinto. Quando a endolinfa é movimentada dentro da cóclea, estimula as células sensoriais a transferir o estímulo para o nervo auditivo. E aí, ó, os impulsos nervosos são gerados a partir desse estímulo e enviados ao cérebro, onde são interpretados após esse trajeto, podendo obter a compressão do som escutado. Tá certo? A orelha interna, também chamada de labirinto, é formada pela cóclea com função auditiva e por outra estrutura responsável por uma importante função biológica, o aparelho vestibular. Este é formado pelo utrículo, sáculo e canais semicirculares, que são essas estruturas em espiral. Que estão voltadas para o equilíbrio e a percepção dos movimentos. Então, gente, a gente consegue perceber os movimentos e tem equilíbrio também de acordo com essa estrutura. Tá? Os canais semicirculares são preenchidos pelo mesmo tipo de líquido que está presente na cóclea, que é a endolinfa. Ao nos movimentarmos, promovemos o deslocamento desses líquidos. Então, quando a gente roda, balança muito a cabeça, esse líquido ele fica com muita movimentação. E quando a gente para, mas o líquido ele ainda está em movimentação. E a gente começa a ficar tonto. Por quê? Porque com a movimentação exacerbada desse líquido, a gente não percebe o nosso cérebro não percebe que a gente parou, tá? Então a gente começa a ver tudo girando. Por quê? Porque esse líquido ele está em constante movimentação, mandando estímulo através do nervo vestibular para o cérebro. E aí vem a tontura. Tá certo, gente? Já ouviram falar no problema de labirintite? A labirintite Já. é mais ou menos isso. É um estímulo que é mandado por esse nervo vestibular, que a gente, mesmo em repouso, a gente fica tonto, como se a gente tivesse em movimento. Tá certo? Dúvidas? Vamos falar pouco, bem rápido sobre a fonação. Só temos 3 minutos. Vê só. O ato de produzir voz é conhecido como fonação. É principalmente por meio da fala que conseguimos nos comunicar com os outros seres humanos. Dessa forma, apesar de não ser classificado como um sentido, assim como a visão, a audição, o tato, o olfato e a gustação, a fonação é tida como uma função de relação. Tá? Então, ele tem contato direto com alguns sentidos, mas produzir voz não é um sentido, certo? Para produzir a voz, utilizamos vários órgãos. Em princípio, o ar que sai dos nossos pulmões passa pelos brônquios e pela traqueia, que se encaminham para a laringe. Os músculos da laringe
se contraem para controlar a passagem do ar. E isso faz com que as pregas vocais localizadas na garganta produzam som. Então, o som ele é produzido através da contração das pregas vocais. Tá certo? Tá certo, gente? E da passagem do ar do nosso pulmão para fora. Na boca, esses sons são articulados, formando, por exemplo, as palavras. E a língua, e os lábios e os dentes são estruturas presentes também nesse processo. Então, a movimentação da boca, em auxílio com a língua, com os lábios e com os dentes, fazem com que as palavras sejam formadas. E o som ele vem de acordo com a contração das cordas vocais e a passagem do ar por elas. Certo? E tudo isso tem a ver com a nossa laringe e também com o nosso ouvido, porque a gente fala o que a gente ouve. Tá certo, gente? A gente só fala se a gente consegue ouvir. Se a gente não consegue ouvir, a gente não consegue falar. Dúvidas? Não. Então, hoje vimos visão e audição. Agora vamos ver, amanhã, no caso, a gente vai falar um pouquinho sobre a audição, não, o paladar, a gustação. Certo? Certo. Então, até amanhã. Até. Tchau. Tchau.